hoje eu estou aqui representando o SENAC. Alguém já ouviu falar de SENAC aqui? Alguém já fez algum curso do SENAC? Já? O que significa o SENAC? Vamos entender rapidamente para a gente começar a nossa conversa. O SENAC é o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial. É uma instituição com mais de 70 anos de história e nós trabalhamos com a capacitação profissional. Então nós estamos em formação de pessoas para o mercado de trabalho. No entanto, o SENAC ele trabalha com várias modalidades de curso. Nós trabalhamos com capacitação profissional, com educação corporativa, nós trabalhamos com cursos técnicos, inclusive eu tenho alguns alunos aqui que foram meus alunos do ensino técnico. Nós trabalhamos também com extensão, com pós-graduação, tá? Então o SENAC desde já também acolhe todos vocês, com os braços abertos. Precisando de alguma coisa, estaremos lá à disposição para acolhê-los, tá bom? Pessoal, vamos só pensar em algumas coisas aqui. E quando a gente começa com o tema sonho move o mundo, aprendendo a aprender, é um assunto em que nós ficamos na dúvida de fato o que é um sonho. Não é? Aí a gente tende logo a pensar no sonho pessoal e nas realizações profissionais. A gente começa a trabalhar essas dicotomias de realidades. Tá, Diogo, mas será que o meu sonho está atrelado à minha vida profissional? Ou o meu sonho está atrelado à minha vida pessoal? Ou às vezes nem tem sonho. Não é? Que é o pior de tudo. Às vezes, pessoal, eu converso com alguns alunos, e eu converso com muitas pessoas que eu trabalho com RH nas entrevistas de emprego, nas minhas consultorias. E uma pergunta indispensável que eu faço para essas pessoas é a seguinte: o que você quer da vida? O que você quer da sua vida daqui 10 anos? E quando eu faço essa pergunta simples, ela possui um impacto gigantesco para a pessoa que eu pergunto. Por quê? Porque nós vivemos uma era hoje, que nós vamos falar daqui a pouco mais, de uma desorientação muito grande. Nós vivemos uma era em que nós precisamos fazer muitas escolhas. E por ter tanta opção de escolha, a gente fica confuso. Vamos imaginar aqui, as formações profissionais. Há 50 anos, 60 anos, a pessoa tinha a oportunidade de seguir a carreira. Geralmente os pais influenciavam. Ou fulano queria ser médico, ou ele queria ser advogado, ou queria ser engenheiro. Vamos pegar hoje aqui na instituição de ensino que nós estamos aqui muitos, quantas possibilidades de crescimento de carreira profissional. Quantas áreas nós vamos poder seguir, e ainda mais, a gente forma um curso superior e tem a oportunidade de se especializar em alguma coisa ainda. Mais alguns leques para a gente poder escolher. E é muito mais complicado escolher entre várias coisas do que escolher entre duas coisas. Ao mesmo tempo que essa evolução ela é excepcional para a vida da gente, porque o mundo muda e nós precisamos acompanhar essas evoluções do mundo. Mas a gente acaba percebendo o seguinte: a gente chega no caminho de desorientação. Eu converso muito, eu já dei aula no ensino médio que era atrelado com o ensino técnico. E quando eu conversava com os meus alunos sobre carreira, sobre vida profissional, eu tinha aluno que estava no 3º ano do ensino médio e não tinha a mínima ideia do que queria fazer. E até decidir o que eu quero na vida, nós sabemos que o nosso tempo é muito valioso. Nós sabemos que as coisas estão passando numa velocidade gigante.
gigantesca e a gente não pode correr o risco de passar 5 anos da nossa vida, a gente olhar e perceber que não fez nada. 5 anos perdidos. Imagina. E eu ainda mais oriento os meus alunos. Quando eu vou dar aula na graduação, no primeiro dia de aula, quando eu estou dando aula no primeiro período, eu digo o seguinte: pessoal, o que motivou vocês estarem aqui? Se você escolheu uma carreira profissional, você tem que trabalhar com paixão, com entusiasmo, porque nós sabemos, nós passamos pela faculdade, nós sabemos que não é fácil enfrentar 4, 5 anos de faculdade. Nós sabemos que é uma tarefa árdua e na maioria das vezes nós trabalhamos o dia todo, nós deixamos a família, né? Quantos pais e mães de família deixam seus filhos lá para estarem no banco de faculdade? Então tem que valer a pena. E a gente começa a imaginar qual que é o nosso sonho. Qual que é seu sonho? Será que você já parou para pensar nisso? Aí logo nos vem aquela coisa muito utópica de fato. Aquele sonho tão grande que ele não é alcançável. Aquele sonho, como aquele sonho de desenho animado, que a gente dorme e de fato vem um sonho. Só que hoje nós vamos sair daqui com uma nova visão do poder do sonhar. O que é sonhar? O que eu preciso? O sonho está atrelado à nossa vida. E nós só trabalhamos tudo na nossa vida porque nós trabalhamos também com vidas. Qualquer carreira que nós formos seguir, nós estaremos trabalhando com gente. Só que existe um desafio muito grande hoje no mercado de trabalho. Não são as máquinas, não são os processos, mas o desafio que nós enfrentamos hoje é trabalhar com gente. Não é? Máquina estragou, a gente conserta. Processo deu errado, a gente cria outro. Mas o ser humano é complexo. E se ele é complexo, a gestão de pessoas, né, desde a época da teoria das relações humanas, vem dizendo o quê? Que nós precisamos respeitar a personalidade do outro. Personalidade no grego quer dizer persona, que diz que é a individualidade do ser. Se eu devo respeitar essa personalidade do outro, eu preciso conhecer a minha personalidade. Como que eu vou trabalhar os limites do outro? Como eu vou trabalhar o que eu posso dizer, o que eu não posso dizer? Como que eu vou saber respeitar o outro se às vezes eu não sei me respeitar? Se às vezes eu não conheço a minha vida. Aí eu pergunto, geralmente para as pessoas também, uma outra coisa relacionada à parte de vida. Pergunto o seguinte: o que você busca na sua vida? Aí as pessoas, né, geralmente têm as mesmas respostas. Eles dizem o seguinte: eu busco bem-estar. Mas eu pergunto o seguinte: bem-estar é tão subjetivo, não é? Tem coisa que pode me fazer ficar bem, mas pode fazer você não ficar bem. Mas aí eu pergunto: mas o que é bem-estar para você? Aí as pessoas me respondem o seguinte: bem-estar para mim é eu ter felicidade, alegria. Tá, legal. Isso até em filme, em novela, desenho animado é bacana. Quem vê que o herói fica com a mocinha e que vive um final feliz. Mas o que é felicidade? E a felicidade também é muito subjetiva, porque o que me faz feliz pode ser que não me faça feliz. Aí a gente entra de novo pensando que a felicidade é aquela utopia que a gente vê nos filmes e ficar felizes para sempre. A gente sabe que não existe isso. E nós sabemos que a felicidade também não é a falta de problema, porque a gente não imagina isso. Eu só vou ser feliz quando eu não tiver problema nenhum. Isso não vai acontecer nunca. E o ser humano sempre ele é movido na busca da felicidade. Isso é incontestável.
incontestável. Mas como que eu vou buscar uma felicidade se eu não sei o que me faz feliz? Olha o que nós vamos ligando agora: sonho, felicidade, bem-estar, vida, profissão. Que felicidade que é essa que eu passo a vida toda procurando e às vezes eu vou morrer com 90 anos sem conhecer? Por quê? Porque eu não sei o que me faz feliz. E às vezes a gente até tenta descobrir, mas a gente não faz nada para ser feliz. E a gente passa uma vida toda reclamando. Pessoal, quando a gente trabalha gestão de sonhos, nós falamos o seguinte: sonho é como se fosse uma escolinha que é o Vale das Lagartas. E teve uma vez uma excursão, as pessoas iam escalar as montanhas e precisavam, fazer uma caminhada. E quando eles estavam na caminhada, todos com mochila nas costas, todos ali apreensivos para escalar a montanha, eles perceberam que eles precisavam passar por uma floresta, um vale assim sombrio. O pior de tudo, quando eles iam passando por esse vale sombrio, eles perceberam que lá era cheio daquelas lagartas. E quanto mais eles andavam, as lagartas mexiam nas folhas das árvores, caíam no ombro, e eles pisavam e alguns estouravam a lagarta, e por todo lado tinha lagarta. E era um ambiente um tanto quanto frio, e era um ambiente um tanto quanto sombrio. E muitos, quando visualizaram esse ambiente, voltaram. E alguns resolveram seguir. Só que quando eles estavam chegando na travessia para poder escalar o monte, eles perceberam que tinha uma luz. Então eles ficaram mais empolgados. Opa, vamos atravessar esse vale aqui para chegar lá. Não tem problema esse tanto de lagarta aqui, esse tanto, mas vai chegar em algum lugar. E quando eles chegaram, eles perceberam que tinha um vale cheio de borboletas. E eram borboletas de todas as cores, de todos os tamanhos. Eram borboletas, pousando em cima das flores, pousando nos ombros das pessoas. E aquele terror todo lá da lagarta ficou para trás. Mas eles perceberam, que para eles apreciarem a beleza das borboletas, eles precisavam passar pelo meio das lagartas. Aí é onde a gente pega e pensa o seguinte: mas parece que está dando tudo errado na minha vida. Quantos dias a gente pensa isso, Às vezes, parece que a gente está aqui, Você acorda de manhã, está errado, o celular desperta atrasado, aí você vai acordar, você coloca lá, põe para cá, você senta molhado, aí você vai sair, a camisa gruda no bico, rasga, aí você vai pegar o ônibus passa direto, parece que aquele dia tudo deu errado. Só que o ser humano tem um defeito muito grande. Ele tende a enxergar só o que é ruim. Nós nos apegamos ao que é ruim. E às vezes, nosso dia ele é composto por muitas coisas boas, só que a gente vê o quê? Só ruim. Às vezes a gente passa o ano inteiro saudável, aí dá uma gripe em você de 3, 4 dias. Você chega até a terceira geração da gripe, não é? Mas você não pensou que você passou lá o ano todo sem gripe, sem nada. Mas a gente gosta de se apegar ao pessimismo. E sonho é a mesma coisa. Para a gente alcançar os nossos sonhos, que às vezes a gente não conhece quais são, nós precisamos passar por algumas dificuldades. Isso é normal. Lembra que eu disse para vocês que o ser humano ele é composto de fato e também pelos problemas? Que nós nunca teremos a plenitude da felicidade, porque a busca ela tem que ser constante. E um pai de família, daqueles que
estavam, né, tomados de trabalho. Aqueles pais de família que a gente vê às vezes em novela, nem tem tempo só para o trabalho, que trabalha das 6 da manhã às 11 da noite, não tem tempo para a família, que não tem tempo para o filho, não tem tempo para nada. Ele estava lá na casa dele, ele chegou e precisava fazer um tanto de relatório. Ele estava lá fazendo os relatórios, quando o filhinho dele lá de 5 anos chegou perto dele e disse: pai, ó, o senhor tinha combinado comigo que hoje a gente ia brincar. Aí ele falou: estou perdido, pior que eu combinei. Aí ele falou: não posso brincar com você, meu filho, porque eu tenho que entregar 5 relatórios até amanhã de manhã. Ô pai, mas o senhor combinou comigo 4 vezes já. Aí o pai disse o seguinte: ó, então vamos fazer o seguinte. Aí o pai acordou lá no momento, achou uma revista que estava lá perto, pegou a revista, procurou, viu uma imagem de um mapa mundi na revista, arrancou a página, estava uma tesoura perto, ele cortou tudo em pedacinho e falou assim: meu filho, ó, monta aqui o quebra-cabeça, quando você terminar, a gente brinca. Para enrolar o filho. Aí falou assim: ó, pelo menos umas 2, 3 horas aí, ele vai demorar para montar um mapa mundi. Imagina, uma criança que não conhece o país, tem que montar aquilo. Passados 15 minutos, o menino chegou, o mapa foi. Falou: meu Deus, mas o que você fez? Como você conseguiu montar um mapa mundi em 15 minutos? Nem eu ia dar conta. Aí o menino falou para ele: sabe o que é? O senhor não percebeu, mas no verso da folha da revista tinha um desenho de um homem. E eu comecei a montar não o mapa, eu montei no verso um homem, e do outro lado montou o quê? E essas analogias nos mostram que, gente, a gente mudar todo mundo, a gente precisa começar pela gente. Gestão de mudanças. Eu não consigo fazer nada sem ter uma atitude de mudança. Mas é complicado mudar. Sabe por que é complicado mudar? Porque nós temos medo do desconhecido. E qualquer mudança, ela nos traz uma insegurança muito grande. Por quê? Porque a gente tem medo do que pode acontecer. E às vezes nós deixamos os sonhos passarem pelo medo da mudança. Quem já mudou de casa aqui sabe o quanto é difícil mudar fisicamente de casa, não é? Aí eu pego tudo, a gente começa a arquitetar a mudança, né, meses antes ou semanas antes, embala tudo, e põe na caixa, e quebra o milhão, desembala, e coloca, e às vezes 15 dias não coloquei meus quadros ainda na parede, aquela confusão. Mas quando eu termino, respiro fundo, né? Consegui. Mas é preciso passar pelo trabalho de mudança. Só que o ser humano, nós temos mania de ficar na nossa zona de conforto. Ah, Diego, mas eu não tenho, não tem. Vamos explicar o porquê. Vou dar alguns exemplos aqui. Geralmente a gente vai trabalhar todo dia, geralmente a gente passa pelo mesmo caminho, no mesmo horário. Quem vai de carro passa pelo mesmo semáforo, a mesma coisa. Para quem vai a pé, às vezes passa pelo mesmo passeio, atrás do mesmo poste, encontra as mesmas pessoas, não é? E às vezes a gente está tão automático nisso, você está acostumado a encontrar todo dia fulano 7h30. Aí tem um dia que você não vê ele, fala: opa, estou atrasado, e corre. Mas na verdade ele está atrasado até ele. E a gente fica muito na zona de conforto. Um outro exemplo clássico que nós temos aí de zona de conforto, de não mudar. Para quem é casado ou que já conviveu com os pais e mães casados, desde que a gente conhece por gente, geralmente o pai dorme de um lado da cama e a mãe do outro. E sempre ao mesmo lugar. Aí você pergunta para os pais: mas por que vocês não trocam de lugar? O que eles vão responder? Ah, porque eu não consigo dormir. Mas eles já tentaram alguma vez? Todo mundo sabe que não consegue dormir. Às vezes o lado do pai está até confundadinho um pouquinho, né? A mãe troca o colchão do lado, mas não muda. É igual criança, quando a gente falou: fulano, ó, come beterraba. Não gosto.
Você já comeu beterraba alguma vez? Não. Como que não gosta de algo do espectador? Mudança. E nós temos resistências a essas mudanças porque nós enxergamos muitos paradigmas. O que é paradigma? São coisas pré-determinadas que nós fazemos, mas nós não sabemos o porquê fazemos. Não é? É igual aquela questão, né? Está na fila, o povo está na fila, eu também na fila. O povo faz errado, eu vou atrás. Paradigma. E a gente vive tanto esses paradigmas, não é? De fazer igual e sem saber porquê, e não ter o senso crítico, nem estratégico de perguntar ao menos por que se faz daquele jeito, e a gente passa uma vida toda copiando as pessoas. Ah, Dilma, não faz paradigma, não faz. Vamos pegar aqui um paradigma que ele é normal, a gente às vezes nunca prepara para pensar nisso. Pessoal, quando a gente está na casa, a gente sossegadinho, você vai deitar e dormir, aí você vai deitar na cama, você faz assim, joga o chinelo no chão, o chinelo cai de cabeça para baixo, o que a gente faz? Por quê? Vamos pensar aqui na raça, o que tem a ver com o meu chinelo para não morrer? Mas a gente quer nem saber, a gente desvira. Botar o fio de fogo, você sai da cama, botar flé. E o pior de tudo, tem gente que nem tem mãe mais, continua desvirando, né? E uma certa vez, foram fazer o almoço na casa dos noivos, depois do casamento. E a noiva, meio inexperiente, não sabia cozinhar direito, chamou os padrinhos para o almoço, e chegando lá, um padrinho viu uma coisa e ficou meio abismado. Viu a noiva pegando uma carne, cortando as pontas da carne, jogando fora e na carne assada. Aí ele falou assim, gente, mas eu não posso ficar desse jeito. Eu tenho que perguntar aqui por que ela fez isso. Essa noiva deve ser meio louca. Geralmente a pontinha da carne fica mais temperadinha para comer do outro jeito, né? Vou ter que perguntar para ela. Aí ele foi lá, nem pensou, o jeito que ele ia perguntar, chegou perto da recém-casada e disse o seguinte: noivo, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu sei que não tem nada a ver com isso, não, mas por que você tira a ponta da carne e joga fora e põe pra assar? Aí ela olhou espantada nele, né? Não sei, mas eu aprendi com a minha mãe. A mãe dela estava lá. Aí falou: agora eu vou passar mais vergonha, porque estava a mãe dela. Treinou um pouquinho, chegou perto da mãe dela e falou assim: ô fulano, eu perguntei para a sua filha e ela disse que aprendeu com a senhora. O que a senhora vai fazer a carne? A senhora tira as pontas da carne e joga fora e põe passar. Eu aprendi com minha mãe. A sorte que ela veio lá ainda, gente. Vai dar o rascunho da filha, não é dado. Aí chegou lá e falou assim: eu perguntei para a neta da senhora, ela disse que aprendeu com a filha da senhora. E a filha da senhora disse que aprendeu com a senhora. Por que a senhora ensinou que tem que tirar a ponta da carne e jogar fora? E pôr pra assar? Aí a velhinha olhou com aquela carne e disse: mas ela faz isso até hoje. Ele disse: olha, por quê? Sabe o que é, meu filho? Quando eu ensinei elas a fazer a carne, minha filha, só existia forno pequenininho, então eu tinha que cortar a carne cabia no forno. E as babacas foram grandão, o que fazia? Maravilha. Aí a gente diz: nossa, mas isso é retardado. E nós não somos pode desvirar o chinelo. Não é? A gente não vê, né? O pior que é só a mãe que vai morrer, o pai nunca morre. Olha vocês verem como nós somos cheios de paradigmas e nós somos cheios de pré-determinações e a gente não muda. E nós devemos avançar, sair da zona de conforto, quebrar paradigmas, para que nós sejamos caçadores de sonhos. Aí a gente começa a pensar uma coisa aqui. Que sonho que a gente está acostumado a falar? Sonho na parte da psicologia. Todo mundo aqui sonha quando dorme? Hein? Sonha? Será que todo mundo aqui lembra do sonhou? E às vezes sonha a gente
o sonho psicológico, como falando, isso é uns negócios esquisitos, não é? Às vezes começa a sonhar uma coisa, quando uma pessoa transforma em outra, né? Quando você vai numa casa, quando a casa vira outro lugar. Eu cheguei até a sonhar um sonho, gente. Aí eu acordei, fui no banheiro, voltei e continuei no mesmo sonho. É esquisito isso, mas acontece. E tem pessoas que me contam, né, que tem o mesmo sonho há anos. Psicologicamente falando, a gente olhando pelo lado da psicanálise, os nossos sonhos, eles remetem a uma realidade que deve ser chamada de atenção. Tudo que a gente sonha é alguma manifestação do inconsciente que está querendo dizer alguma coisa. Mas não é aquela interpretação que Freud disse, né? É uma interpretação do contexto. Não é aquele negócio do paradigma que a gente ouviu falar, não. Ó, sonhou com dente, o que é, gente? Morte. Sonhou com não sei o que, traição. Sonhou. Não, é isso não. Mas os nossos sonhos, na verdade, são a materialização do inconsciente que mostrou alguma coisa pra gente. Só que às vezes a gente não presta atenção. Só que às vezes a gente não lembra. Diego, mas eu sou obrigado a lembrar? Não. Por quê? Porque se você não lembra, é porque não tem necessidade de lembrar. Mas se o sonho, Diego, aquele sonho que não é esse sonho psicológico, mas é um sonho de realidade. E a gente se chama de sonho, por quê? Porque a gente pensa que é inalcançável. O próprio nome já diz, sonho. Só que nós temos que começar a viver como caçadores de sonhos. E o pior de tudo, nós imaginamos um sonho gigante e nós não lembramos daqueles sonhos pequenininhos que nós temos todos os dias. E dizia Shakespeare que o ser humano ele é composto pelo tecido dos sonhos. E um ser humano sem sonho não precisa viver. Pessoal, vamos imaginar aqui quantos sonhos pequenininhos nós vamos pensando todo dia. Não é? Às vezes entrar na faculdade é um sonho. Às vezes conseguir uma projeção profissional é um sonho. Às vezes conseguir um relacionamento bacana é um sonho. Às vezes conseguir comprar um carro é um sonho. Olha quantos sonhos nós temos, só que nós não enxergamos esse sonho. A gente enxerga só aquele que não alcançado. E nós precisamos, ó, o fim não acaba velho. Se não estiver bem, é inútil no fim. Não é? E a gente tem o costume de desanimar logo no primeiro obstáculo. E eu começo a perceber isso principalmente em sala de aula. Né? Quando a gente começa o primeiro período de algum curso, você quer ver evasão de aluno, é quando acontece a primeira semana de prova. Aí os alunos apavoram, principalmente matemática. Aplicou prova de matemática, no outro dia o 5 renova. E começa desse jeito. Né? Ah, mas eu perdi médio numa prova, tá? Mas você tem mais 4 anos para recuperar. E a gente desiste fácil das coisas, não é? Como que a gente quer algo fácil se a gente desiste fácil? Pessoal, tudo dá trabalho. E o que dá trabalho é mais prazeroso. E o que a gente luta para conquistar, a gente conquista com o peito aberto. Por quê? Pelo trabalho. E a gente não pode desistir. E a gente tem que continuar para vencer esses sonhos. Tá. Mas os sonhos do mágico? O mágico tem uma tarefa de ver. Mas qual que é o sonho do mágico? O sonho do mágico, de fato, é encantar as pessoas para que as pessoas, mesmo sabendo que aquilo não existe, acreditem. Mas como que o mágico, Diego, consegue, de fato, esse patamar de encantar as pessoas? A partir do momento que ele se olha no espelho. Por quê? Eu conversei com, tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas que praticam essa arte aí, o ilusionismo, e eles disseram o seguinte: para eles treinarem,
eles treinam, na maioria das vezes, na frente do espelho. Por quê? Porque se eles fizerem, né, do jeito deles, eles não vão enxergar o entrelaçar das mãos, eles vão enxergar do jeito deles. E eles precisam enxergar com os olhos da plateia. E como que eu vou enxergar com os olhos da plateia? Me colocando na frente do espelho. E quando eu digo esse espelho aqui, gente, nós precisamos nos enxergar de ângulos diferentes. Por quê? Aí a gente passa uma vida toda querendo mudar o pai da gente, a mãe da gente, os professores, o namorado, a namorada. A gente quer mudar o mundo, né? Mas ele tem que se mudar, né? Dizia aí um escritor: quer mudar o mundo? Começa no quintal da sua casa. E a gente quer mudar tudo, só que a gente não se olha no espelho. A gente às vezes não percebe aquilo que está na gente para depois conhecer o outro, que eu disse agora há pouco. E uma vez, uma senhora, todos os dias de manhã acordava e chamava os filhos dela na varanda: fulano, vem aqui. Aí o João chegava: ô João, olha lá que pouca vergonha. Aquela vizinha lá não sabe lavar roupa. Olha lá para você ver a pouca vergonha, como é que a sua branca está encardida. Olha lá para você ver a situação que está com a mulher porca, tem que ensinar ela. No outro dia, a mesma coisa, chamava: ô João, vem aqui. Olha lá, ficou com vergonha na cara, a roupa toda suja. E passou no cinema. Mesmo desse jeito, ela falando, todo dia chamava o João para mostrar a roupa suja. Teve um dia que ela chegou e ela olhou lá, a roupa estava branquinha. Aí ela ligou para ver se não era ela que estava enxergando errado. Olhou de novo, estava branquinha. Aí ligou o João: João, vem aqui. O que a vizinha arrumou que ela deu jeito na roupa? Ela deve ter contratado uma lavadeira. Aí o João olhou para ela e falou assim: não, sabe o que aconteceu? Eu acordei mais cedo hoje do que meu filho. Ou seja, ela estava com defeito de mas na verdade ela não tem aquela saúde. E quantas vezes a gente faz isso? Quantas vezes parece que nós temos uma lupa para enxergar o defeito do outro, não é? E esquece da gente. Quantas vezes nós começamos a imaginar o que o outro tem que mudar, só que a gente acaba esquecendo tanto da gente. Pessoal, nós precisamos despertar para um grande sonho. Mas como que eu vou despertar para esse grande sonho se eu não sei qual é esse grande sonho? Por isso que eu disse para vocês que se vocês pelo menos saírem daqui hoje pensando nessa questão de qual é seu sonho, eu já fico satisfeito. Porque a partir do momento que eu tenho um sonho e que eu tenho atitude, aí vai a realidade. Não adianta nada sonhar e deixar sonhar no inteiro. Eu preciso colocar aquilo para funcionar. Eu preciso operacionalizar aquilo que eu estou sonhando. Ah, meu sonho é ser médico. Tá, mas você está estudando? Ah, não. Mas você está lendo alguma coisa sobre medicina? Não. Você está juntando dinheiro para você pagar uma faculdade ou passar uma federal? Não. Como é que você quer ser médico? E a gente quer tudo, mas não faz nada. Não é? A gente quer o mundo, só que a gente se pergunta: o que você está fazendo? Esses dias eu estava lendo, né, uma reportagem numa revista e dizia, né, do perfil hoje do brasileiro. E qual que é esse perfil do brasileiro? Dizia essa reportagem que é aquele perfil, né, do filho único que não quer nada na vida. Eu dou aula de marketing e esses dias nós estávamos analisando algumas coisas no perfil do consumidor. E mudou. Na época dos nossos avós, vamos pensar aqui. A minha avó, por exemplo, a minha avó teve 12 filhos. Na época, né, da minha mãe, o pessoal já teve na faixa dos 3 filhos. Agora, né, dos meus primos, um filho no máximo. Por quê? Porque antigamente eu pensava o seguinte: a gente tinha uma
uma visão medíocre por conta da situação, onde come 11, come 12. Ou seja, ele pensava que o ser humano vivia só de comida. Igual o porco, né? Só comendo tá ótimo. Só que hoje a gente pensa diferente. Hoje a criança já nasce, já aprende a educação. A gente aprende na faculdade da criança. Tem mãe aí que descobre que está grávida, já começa a fazer poupança para a criança formar na faculdade. Então a gente começa a imaginar que as coisas mudaram. E eu preciso mudar também, porque para eu conseguir os meus objetivos, eu preciso ganhar, eu preciso fazer. E esse pecado do filho único que eu estava dizendo para vocês, o pai quer fazer o que com esse filho? O que ele não teve, ele quer dar para o filho. E a gente entra numa geração que infelizmente não está nem para nada. Não é? Eu moro na minha casa, meu pai paga as contas, minha mãe faz comida, eu tenho cama quentinha. Já não tem aquela questão mais que antigamente tinha, né? Que só podia sair, namorar, fazer as coisas depois do casamento. Hoje não tem mais disso. Cadê a pessoa que deseja de casa? E às vezes ele passa lá a vida toda na saia da mãe, trabalha, não ajuda nada em casa e ainda pede dinheiro para emprestado. Que sonho será que essas pessoas têm? Será que elas são movidas ao vento? Porque nós temos que ser movidos pelos sonhos. E lembrando, então a percepção do nosso sonho a partir de agora não é algo utópico, mas é algo que eu faço e que eu tenho que realizar. Mas eu só realizo o sonho a partir do momento que eu tenho uma atitude. Só que esse é o nosso sonho. A gente entra numa síndrome de pensar que tudo vai dar errado, né? E se der errado? E se eu for embora? E se eu não arriscar? E se acontecer isso? E se as pessoas falarem mal? E se o fulano fizer? E a gente enche do si e não faz nada. É preciso arriscar, e quem não arrisca não cresce. E a gente precisa, é claro, nós vamos ver aqui. Eu não posso também, né, gente, ser utópico demais, voltando a dizer, falar assim, eu vou arriscar. Amanhã eu chego lá, peço conta do meu serviço, eu cheio de carnê para pagar, vou viver a poder de sonho. Também não é assim. Nós temos que calcular no chão. O empreendedor, nós estamos aprendendo a empreender. Entendeu? Não. Vou colocar risco? Sim, mas eu vou calcular pelo menos o risco. O que pode acontecer? E se acontecer algo, eu posso resolver? De que forma que eu vou resolver? Olha lá. Só que muita gente não vai dar certo, a gente sabe disso. E quando a gente não consegue mudar, a gente não consegue viver. Depois que já deu errado, depois que aconteceu o fracasso, eu não posso passar a minha vida toda lamentando, porque já foi. E a gente não consegue mudar o passado. Nós conseguimos pegar o passado e aproveitar algumas coisas para prosperar o futuro, mas mudar o que nós já fizemos não tem como. E a gente acaba pensando que a gente sonha muito, mas será que as pessoas acreditam no nosso sonho? Será que aqueles que deveriam nos incentivar estão cortando o nosso sonho? Que eu chamo aqui de vampiro do sonho. Aqueles que vão sugar tudo. E o pior de tudo, o primeiro vampiro do sonho, o primeiro vilão é quem? Aquele que se diz amigo. Aí você confia no fulano e fala, ô fulano, ó, eu estou pensando em abrir uma empresa, né? Eu peço para fazer um acordo na minha empresa, ou eles me mandam embora, eu pego meu dinheiro e vou empreender. Aquele fulano que disse que teu amigo não mexe com isso não. Ser empresário, é tiro no pé. Tô te falando, não toma amigo, conhece. Cláudio, agora que amigo é esse, gente? Só que nós vivemos numa era, gente, em que nós dizemos que nós temos muitos amigos, mas na verdade nós não temos nenhum.
geográficas, eu tenho a virtualização. Aí a gente tem rede social e tem lá 5 mil amigos. Tá, mas que amigo é esse que você não pode conversar com nenhuma dessas pessoas? Não é? E às vezes a gente vive nessa globalização e qualquer coisa na vida, qualquer mudança, qualquer evolução, tem os prós e os contras. E a gente tem que viver só a parte ruim do negócio. Então vamos tomar cuidado, gente, com esses amigos que dizem ser amigos. Que às vezes de nos colocar para cima, nos coloca para baixo. Vamos tomar cuidado com esses que dizem nossos amigos. Vamos começar a prestar atenção. Porque também a autocrítica também é um vilão. Vamos entender uma coisa. Nós, seres humanos, nós nunca saberemos de tudo, mas também nós nunca não sabemos de nada. Sempre a gente sabe alguma coisa. Só que tem gente que vive pensando que tem que saber tudo e se cobra demais. É a tal da autocrítica. É aquele que tudo para ele é mais ou menos. Eu não posso também, gente, ser aquele meia-boca que faz tudo mais ou menos. Mas eu também não posso ser aquele que eu não enxergo ponto positivo em mim, eu só enxergo defeito. Voltando à entrevista de emprego, quando eu pergunto para as pessoas o seguinte: fulano, me fala um defeito seu. Logo eles falam. Aí eu digo, me fala uma qualidade. Geralmente as pessoas têm dificuldade de falar, porque a gente enxerga o ponto negativo. E a autocrítica, ela destrói. Pessoal, se a gente não gostar da gente mesmo, nem para gostar, eu me penso como eu estou feio. Não sei o quê. E a gente começa a colocar tanto defeito que a gente começa a contar para o povo defeito, que o povo não sabe o que a gente tinha. Não acontece umas coisas assim? Se de uma vez eu estava conversando com uma menina, uma moça bonita, só que ela estava elogiando, ela chamou para mim e falou assim: gente, nossa, mas olha a minha orelha como é que é. E a orelha era de abunda, eu nunca tinha visto. Se ela não falasse, eu não tinha visto. Agora, toda vez que eu vejo a moça, eu olho, eu já conto a menina. Não é por aí. Às vezes tem defeito que os outros não enxergam, mas a gente enxerga e conta. Para que isso? Não é? A autocrítica, ela nos destrói nesse ponto. Tem coisas que são nossas, que só a gente sabe, que não precisa compartilhar. Existem coisas para serem compartilhadas e outras não. Vamos tomar cuidado com essa autocrítica. E um outro vilão, um outro vampiro, é protelar as coisas. Gente, isso acaba com a gente. O que é protelar? Prorrogar. Aí a gente tem 1000 tarefas para fazer, não é? Só que a gente faz o seguinte: não, deixa eu fazer depois eu faço. Aparece outra. Não, depois eu faço. E a gente começa fazendo aquela bola de neve, não é? E eu te falo o seguinte: às vezes não. Na maioria das vezes, a gente gasta muito menos tempo para fazer do que para enrolar. Isso já está prestando atenção no negócio, né? As pessoas, às vezes, enrolam tanto as coisas que, se elas fizessem, é muito mais rápido resolver o problema. Só que a gente tem mania, né? Você já estava encontrando um fulano que tem, para falar que ele é chique, tem uma agenda. E tudo que ele vai fazer vai põe na agenda. E às vezes tem coisas que eu preciso pôr na agenda. Por exemplo, eu preciso comprar um bico para minha torneira. Eu estou passando a compra e pronto. Não, eu vou pôr na minha agenda. Vai na agenda. Não, hoje eu preciso consertar tal coisa na minha casa. Não, deixa eu pôr na agenda. Porque na agenda eu organizo. Não adianta pôr na agenda de fazer. E quantas vezes que a gente passa aqui para pôr na agenda todo dia? Não é? E às vezes a gente enche de tarefa e a gente coloca tudo na lista bonitinha. Só que aí você não deu conta de fazer, o que você faz? Passar a linha da folha. E você passa o ano inteiro, você vai olhar para a agenda, é cópia. Você só passou a linha. Por quê? Porque você não fez nada. E a gente nessa maneira de protelar os sonhos. Diego,
eu vou deixar, meu sonho é ser engenheiro, mas eu vou deixar de eu ser engenheiro quando eu aposentar. Quantas pessoas eu escutei falando isso? Ah, Diego, ó, meu sonho mesmo era trabalhar com tal coisa, só que eu não consegui formar, então eu vou empurrando com a barriga, eu formei nisso, e quando eu aposentar eu faço a faculdade. Gente, nós não temos certeza que vai acontecer. Vamos começar a resolver as coisas no momento. Não vamos protelar, não. Vamos começar a acontecer e resolver. Principalmente no que diz respeito aos sonhos da gente. Qual é o teu sonho? Tá, mas o que você tem que fazer para começar a fazer esse sonho acontecer? Não vamos deixar esses vampiros, esses vilões tirarem nosso sonho. Falando os amigos aí, olha que legal quando eu encontrei essa frase. Meu Deus, protegei dos meus amigos e dos meus inimigos, eu te carregarei. Tá por aí, não é? Porque a gente pensa que é amigo, igual o vampiro que eu disse, são os piores. Vamos pensar bastante nisso. Pessoal, só que a gente tem sonho e a gente tem o quê? Deus. E vamos também pensar numa coisa. O sonho, quando ele é bom, geralmente a gente não lembra. A gente acorda cedo, você lembra só enquanto você está indo lá escovar dente e você esquece. Mas pesadelo a gente esquece. Você fica semanas lembrando. Não é? Aí eu tenho esse pesadelo que eu sempre tenho, que alguém está correndo atrás de mim para dar uma facada, alguma coisa. Só que na hora que vai me atacar, o que acontece? Você acorda. O acordo é suave, todo correndo. Não é mais ou menos assim? Já sonhei jogar no labirinto, quando vê na hora que ia me pegar, acordei. Só que a gente tem que começar a enfrentar os pesadelos, a enfrentar as barreiras, a enfrentar o medo. O medo, gente, nos deixa inertes, nos deixa parados. E o homem parado não faz nada, não alcança sonho. Tarde, mas vamos pensar aqui. A gente deve deixar o medo? O que vocês acham? Deve deixar o medo? Não. Sabe por quê? Porque o medo é bom pra gente. O medo é a fonte do limite. Eu só sei que eu não posso fazer algo porque eu tenho medo. Por que eu não posso no zoológico colocar a mão e levar para o leão? Porque eu tenho medo de morder. Por que eu não posso pular num prédio de 10 metros? Porque eu tenho medo de cair e machucar. Então o medo ele é bom. Mas eu tenho que aprender a enfrentar esse medo. Eu tenho que aprender a equilibrar. Se o medo me paralisar, aí alguma coisa está errada. Se eu tenho tanto medo de algo que esse medo me impede de realizar alguma coisa, aí tem alguma coisa errada. E quantos medos nós temos, né? Só que aí a gente vive a vida toda pensando no medo, só que a gente não pensa como nós vamos enfrentar esse medo. E como vocês acham que a gente deve enfrentar esse medo? Eu estava vendo uma reportagem esses dias de uma mulher aracnofóbica, medo de aranha. E a fobia, ela é até mais que o medo, que é no campo da patologia já, né? Da doença. E como que foi feito esse documentário para o enfrentamento do medo? E um dia, né, o psiquiatra junto com o psicólogo colocou ela para ver uma foto de uma aranha. Ela tinha tanto medo que ela não conseguia ver nem a foto. Conseguiu. Na outra semana do tratamento, colocou ela para ver um vídeo de uma aranha no computador. Já estava em movimento. Ela viu. Na outra semana, colocou ela numa sala e colocou uma aranha dentro de um vidro. De longe, ela conseguiu. E o tratamento ele foi tão progressivo, gente, que eu não acreditei. Nas últimas fases do tratamento, ela estava segurando na mão. A gente deve enfrentar os medos
paralisando, eu falei assim, falando em medo, falando em paralisar, do que será que eu tenho medo ou tinha medo? Aí eu fui lembrando uma situação, né? No Rio de Minas, mas eu tinha muito medo de defunto. E aqui no Rio tem medo de defunto. Só que a gente tem medo de falar que tem medo de defunto, não é? Aí eu, mais ou menos com 12 anos, eu tinha muito medo assim, de morrer alguém na televisão e eu ficar sem dormir de medo. Mas medo do quê? Eu não sabia de que era, de fundo. Aí me falaram o seguinte: Diego, ó, para você perder o medo de fundo, você vai ter que beijar o medo de fundo. E eu, né, entrando na adolescência, eu tenho que perder o medo de fundo, porque eu não dormi na casa de ninguém de medo. Se eu visse eu estava na televisão, eu não dormi. Falei, deixa eu esperar o de fundo aí, vou beijar o medo. Aí nessa época, infelizmente, morreu uma conhecida minha. Falei, não, hoje eu vou perder o medo. Hoje eu vou perder o medo. Aí na hora que morreu, eu já subi já, né, com a minha mãe para o hospital ainda, não tinha nem colocado no caixão ainda. Eu falei, hoje eu vejo o medo. Aí eu fui entrar, isso era mais ou menos 4h30 da manhã. Fui entrar no corredor do hospital, e aí estava escuro. E na hora, gente, tudo que eu tinha que passar, você entende? Na hora que eu estava no meio do corredor, a luz apaga. Aí eu comecei a pensar de medo, meu Deus do céu, o defunto já estava vindo atrás de mim. A gente imagina quanto é defunto, bruto, né? Aí vai piorar a situação. A camareira passou com esse carrinho. Aí pronto, estava para mim agora mesmo. O defunto além está lutador. Cheguei lá, gente. Cheguei lá, aí o moço lá abriu a porta. Só que no dia, gente, cheguei mais ou menos uns 4 defuntos. Aí é igual o chá, você procura o último que você acha. Aí eu destampei o defunto, fico um lençol, não era. Destampei outro, não era. Destampei, cheguei no último, destampei, era. Aí eu peguei, falei, rezei um pouquinho, beijei o pé. Aí ela pensei na porta, deixa eu beijar mais um, para garantir. Fui lá, beijei o pé. Pergunta se eu perdi o medo. Aí eu pensava que eu perdi o medo, aí eu já não tinha mais medo de fundo. Eu tinha de defunto, de hospital, de camareira, de escuro. Por quê? Porque eu fiz algo extremamente rápido, não é assim que funciona. Nós precisamos conhecer os nossos limites para conhecermos os nossos medos e a partir do momento que eu conheço os meus medos eu consigo enfrentá-los progressivamente. E aí começa a fase do crescimento pessoal. Galera, vamos pensar no sonho. O problema não é sonhar demais, não. O problema é fazer de menos. E às vezes a gente sonha tanto, e às vezes a gente pensa tanto, que a gente faz de menos. Que a gente não avança para águas mais profundas, a gente fica na inércia. Pessoal, até agora está entendido o recado? Estamos conversados? Agora tem um intervalo, não é isso? Né? E depois do intervalo de 15 minutos, nós iremos voltar com a parte de empreendedorismo, tá bom? Então, intervalo para vocês. E uma outra coisa também, logo no outro horário, eu passarei essa lista aqui do Senac, que é uma lista de presença para vocês ganharem o certificado do Senac também, tá bom? Então, voltando, eu passo a lista. Bom intervalo para vocês. A gente fala em somos ligados ao empreendedorismo. Por que nós colocamos ali como título do nosso minicurso Aprendendo a Empreender? Porque quando a gente fala de sonho, como eu já disse para vocês, né, agora há pouco, eu estou falando de oportunidades. E o empreendedor, ele trabalha principalmente com 10 coisas, que ao mesmo tempo que são coisas distintas,
são coisas interligadas. O primeiro quesito que o empreendedor trabalha é com a identificação de oportunidades. Quando a gente identifica oportunidades, nós precisamos enxergar tudo de uma forma sistêmica. Por quê? O empreendedor, ele enxerga oportunidades onde algumas pessoas não enxergam. E por algumas pessoas não enxergarem essas oportunidades, esse empreendedor, na maioria das vezes, enxerga essas oportunidades na dificuldade. Por quê? Pessoal, quando nós temos dinheiro, quando nós temos recursos, quando as coisas estão indo bem, tudo é fácil de resolver. O difícil de trabalhar é justamente quando nós estamos em dificuldade. E parece o seguinte, que quando entra na dificuldade, parece que também tudo conspira para dar errado. E é justamente o espírito empreendedor que tem que nascer a partir daí, a partir da identificação das oportunidades baseadas nas dificuldades que nós temos. Legal. Será que seu sonho é uma oportunidade? E a gente deve enxergar as oportunidades, veja lá, quem se preocupa se reclamando não vai enxergar a oportunidade. E nós devemos observar todo o contexto que está à nossa volta para que nós possamos enxergar isso. Nós estamos agora vivendo uma crise hídrica, correto? Do mesmo jeito que nós estamos vivendo também uma crise econômica. Pessoal, é realidade, fato. Nós estamos vivendo uma crise. Trabalho vai adiantar ficar reclamando? Não. O que adiantar é votar. Vai adiantar ficar reclamando que não tem nada? Não. Então nós temos que criar algumas oportunidades para a gente dar proveito disso. Se eu perguntar para vocês, o que vocês estão enxergando ali? O que mais? O que vocês estão vendo ali? Quem está enxergando outra coisa? Um envelope. O que mais? O que vocês estão enxergando mais ali? 4 triângulos. Um quadro com um X no meio. Uma pipa. Pessoal, está vendo quando a gente enxerga de maneira focada? Nós deixamos de enxergar algumas coisas. Por exemplo, você vem dizer aí que aquilo é uma pirâmide vista de cima. E é. Não é? Se eu olhar a pirâmide de forma sistêmica, eu vou enxergar o todo, mas ao mesmo tempo eu estou enxergando cada parte da pirâmide. Depende de onde se enxerga, depende do ângulo. Só que nós estamos tão focados naquela visão chapada que quando a gente tem uma visão 3D, a gente enxerga. Oportunidade é desse jeito. Às vezes as oportunidades estão florescendo no nosso jardim, só a gente não enxerga. Aí você pensa o seguinte, aí a outra pessoa inventa ou cria, você pensa, não, eu já pensei nisso antes. Bem feito, o que você não fez? Não adianta só pensar. E é o que nós acabamos de falar. O sonho tem que se tornar realidade através de atitude. E as oportunidades é a maneira em que o sonho nos trabalha. Eu preciso identificar essas oportunidades para que eu empreenda. E quando eu falo empreender, gente, eu não estou falando só no ramo de negócios, não. Existem empreendedores que não são empresários. Existem empreendedores que começaram do zero, a maioria. Porque nós temos uma época que nós chamamos de era camaleão. Por quê? Hoje nós precisamos se adaptar. Hoje nós precisamos reagir. E hoje nós precisamos inovar. Por quê? Nós vivemos hoje, pessoal, numa concorrência gigantesca. Hoje já não é o preço mais que fala alto. Hoje o que fala alto é a tal da inovação. Só que essa tal da inovação que a gente
gente tanto fala, nós atrelamos ela à grande tecnologia. E não é só isso. O mundo passa por uma constante mudança. Como eu disse para vocês agora há pouco, nós estamos detectados hoje na era da globalização, em que está tudo acessível na ponta dos dedos. É computador, tablet, celular, e sabe lá o que vai se ligar mais. Por quê? Porque nós vivemos uma evolução grandiosa, gigantesca, em que nós não devemos correr atrás, nós devemos correr na frente. Porque se eu pensar e não fazer, em coisas de segundos vai ter uma pessoa que vai pensar em fazer. Pessoal, e a evolução, antes, ela acontecia de forma sistêmica, de forma vagarosa. Hoje não, hoje é isso aqui. Hoje o que ontem era novidade, hoje não é mais. Que exemplo que nós temos no celular, gente? Há 15 anos, o que era um celular para as pessoas? Né? Eu lembro, eu estava esses dias lembrando, quando meu pai comprou o primeiro celular, isso há 20 anos, gente, ele comprou um terreno e troca de celular, para vocês terem ideia. Não existia de cartão, era só de linha e era muito caro. E eram aqueles modelos que nós não percebemos a evolução hoje. E cada dia mais sai algo diferente. Por quê? Porque quando evolui a gente acompanha, por isso que nós temos que ser pessoas adaptativas, reativas e inovadoras. Viver a camaleão. Olhar o mercado com uma visão 360 graus, igual a pirâmide. Eu não posso enxergar só uma coisa, eu tenho que enxergar tudo. Pessoal, a evolução também acontece a partir do momento que eu observo, vamos aqui no momento de nostalgia. O que será que as crianças, do que será que as crianças lidam hoje? Qual será que é o principal entretenimento de uma criança de 5, 6 anos? Tecnologia, tablet, celular, não é? Eu, particularmente, eu sou da época que, olha os brinquedos, como vocês lembram? Não é? Careta. Lembra disso aqui? Há quanto tempo? Não é? Olha como que mudou. E a maioria de nós aqui que vivemos essa época, nós tivemos a oportunidade de viver as extremidades. Não é? Nós tivemos a oportunidade de verificar a evolução da tecnologia. Gente, os meninos aí trolinho, não é? Eram as brincadeiras, isso aqui, ó, umas meninas quando saiu, depois saiu um meio mais chique, mais tecnológico, não é? Até chegar, olha, a era do Tamagotchi, todo mundo ficava com aquele bichinho lá na escola tentando. Pessoal, um pouco tempo, galera, em pouco tempo nós temos uma evolução muito grande. Hoje, quando a gente pensa, o outro pensa. Nós temos que parar às vezes e não viver essa desorientação que eu disse para vocês, mas focar na ideia. E às vezes a gente pensa, digo, a ideia que eu tive, eu acho que não vai dar certo. Olha como uma coisa liga a outra, nós falamos sobre tudo isso antes. Se eu pensar que não vai dar certo, não vai dar certo. Diego, essa ideia é minha, ó, vai vender muito. Essa ideia é minha, ó, vai dar certo. Eu trabalho, pessoal, com várias escolas, várias turmas, sobre plano de negócios, que é planejar uma empresa. E às vezes surgem ideias que os alunos têm até vergonha de falar. Pessoal, tira essa ideia, eu estou até com vergonha de te falar. Gente, mas são ideias extremamente realizáveis. Não é? Falta só projetar,
pensar no certinho como funciona, mas o mais importante que é o insight, a ideia já está ali. Só que às vezes a gente deixa. Aí a gente deixa de ser criativo. Mas aí que não existe uma diferença entre criatividade e inovação? Existe. Qual é? Nós devemos ser criativos e nós devemos ser inovadores. A criatividade está no campo da criação, o próprio nome já diz. Então, tudo aquilo que ainda não existe e passa a ser criado, passa a existir, é algo criativo. Isso não tem dúvida nenhuma. Aí a gente chega a uma questão: será que tudo aquilo que é criado hoje tem utilidade na sociedade? Às vezes algo que a gente cria é meramente uma criação, mas ela não é inovadora, porque o inovador ele tem utilidade. Eu estava assistindo esses dias um programa de TV e estavam lá mais ou menos umas 8 invenções no campo da culinária, de utensílios. Gente, aí a apresentadora do programa estava testando tudo, ao vivo. Das 8, 2 só funcionaram. O resto era tudo meramente criação. Está vendo? Isso que é trabalhar com criatividade e inovação. E às vezes a gente atrela, gente, a inovação a algo que eu vou gastar muito dinheiro. Não, mas para eu fazer algo inovador tem que gastar muito em tecnologia. E às vezes não é. Um estudo de caso que a gente fala, uma história simples que a gente conta na administração, para mostrar senso e estratégia, né? Teve uma fábrica uma vez de creme dental que estavam chegando caixinhas vazias no supermercado. E essas caixinhas estavam chegando vazias e eles estavam falando: o que nós vamos fazer para a caixinha não chegar sem creme dental dentro? Aí reuniram lá os gerentes, reuniram os diretores, os engenheiros e pensaram o seguinte: nós vamos criar uma inovação que é uma esteira ultra sensível, que quando a caixinha passar nessa esteira, a esteira vai detectar o peso da caixinha e a caixinha que estiver mais leve, nós vamos fazer um braço tecnológico que vai empurrar a caixinha para fora. Resultado: quanto vai custar essa tecnologia? Mais ou menos uns 2 milhões. Colocaram. Passaram-se 15 dias e a caixinha de novo no supermercado vazia. Aí foram reunir lá para discutir o porquê que a esteira, né, milionária não está dando certo. E quando eles estavam discutindo, um operador de máquina, né, do cargo operacional, estava estudando aquilo tudo. Aí ele chegou e falou: ô gerente, posso dar minha opinião? Aí o gerente falou: então dá a tua opinião. Ele disse o seguinte: ó, se as caixas estão vazias, elas estão leves, correto? Sim. E se elas estão leves, qualquer ventinho vai empurrar elas para lá. Então nós vamos pegar aqueles 2 ventiladores industriais que estão lá no fundo da loja sem usar e vamos colocar na beirada da esteira e ligar. Então quando a caixinha passa, o que aconteceu? Vamos lá. Ou seja, algo que é inovador, mas não se gasta com dinheiro. E às vezes, para a gente resolver alguma coisa, para a gente ser inovador em alguma coisa, está na nossa frente e a gente não tem enxergar. Uma outra criação, gente, que foi super inovadora, vamos pensar aqui: quando a gente ia na lanchonete, há algum tempo atrás, para comer um salgado, um lanche, aí dava ketchup. Como que a gente abriu o ketchup? Não era o dente. Aí às vezes espirrava, às vezes não abria nada, às vezes você ia apertar, saia tudo. Até que um dia alguém pensou: ó, nós vamos pegar 2 lâminas de apontador, colocar uma de frente para a outra, nós vamos criar uma capinha e vai virar aquele cortador lá de sachê. Algo simples e muito prático. E esse fulano que fez essa criação, hoje ele está milionário. Ai, mas eu até tinha pensado nisso antes, mas por que você não fez? Está vendo? Às
observem aqui comigo, despertar o desejo dos consumidores, se eu quero ser empreendedor. Porque hoje nós compramos pelo desejo, não mais pela necessidade. E se eu compro pelo desejo, o que eu tenho que fazer para despertar o desejo do consumidor? Aí é o que vocês têm que pensar. O que nós vamos fazer? De que forma nós vamos despertar o desejo? E o marketing, ele fala muito agora dos 5 sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato para despertar. A gente logo pensa, né, que despertar desejo é propaganda, e que propaganda ela tem que ser só visual. Não, é o cheiro. E a música? E a gente começa a pensar algumas coisas pequenas, mas que são coisas super empreendedoras. Eu contava isso numa palestra que eu dava antes de ontem, lá na Faceta, que eu estava com um aluno, né, dando aula para esse aluno de excelência no atendimento. E quando a gente estava conversando, eu dizia para ele que nós temos que fazer um diferencial para o cliente para encantá-lo. Aí ele falou o seguinte: Diego, mas eu trabalho numa concessionária em que o carro mais barato custa 90 mil. O que eu vou fazer para encantar o cliente se o próprio carro já encanta? Aí ele falou: ó, o que eu vou dar para o cliente às vezes de brinde, né, para encantar? Aí ele estava conversando de marketing, né, dos sentidos, e ele falou: Diego, eu tive uma ideia, eu vou testar semana que vem, depois eu te conto. E o que ele voltou contente me contando de fato? Que teve um senhor que durante o atendimento, ele comprou um carro de 100 mil, e durante o atendimento, ele deu conta de descobrir qual era o gosto musical desse senhor. O senhor encomendou o carro, foi embora. No dia que ele foi buscar o carro, ele gravou no pendrive uma coletânea da música que ele gostava. E na hora que ele chegou a pegar o carro, estava lá o carro tocando a música, as músicas. Gente, o que é um pendrive de 10, 15 reais perante um carro sem tudo? E foi super inovador. É isso que eu quero que vocês enxerguem. Que para eu inovar, eu não preciso gastar rios de dinheiro. Para eu inovar, eu preciso ter uma ideia criativa e colocar para acontecer. É ter uma visão holística. É de fato enxergar a pirâmide do lado de cima. É enxergar do todo. Aí nós conseguimos ser empreendedores. Diego, existe receita para ser empreendedor? Faça isso, faça aquilo. Não. Não existe receita de bolo para ser empreendedor. Igual a gente vê nos sites. 8 dicas para ser não sei o quê. 5 pontos para você ganhar dinheiro. Mentira. Porque nós vivemos em realidades diferentes, nós vivemos num contexto diferente, nós somos diferentes, os nossos sonhos são diferentes, as ideias também, então não existem igual. E a gente se faz e a gente constrói nas particularidades. Pessoal, para a gente entender aqui, nós precisamos e passamos pela vida fazendo escolhas. E o ser humano, né, ele é movido por escolhas. Só que uma outra questão que nós temos que resolver em nós é ser maduros para acolher as consequências das nossas escolhas. A gente escolhe, só a gente quer pagar o preço. Não é por aí? A gente quer o bônus, mas a gente não quer o ônus. É igual eu falo, né? Quando a gente está ali com 15, 16 anos, o sonho de qualquer adolescente é ter 18. Por quê? Porque ele pensa, né? Eu também pensava, que parece que com 18 anos vai acontecer uma mágica e a gente vai poder tudo. E não é bem assim. Mas por que a gente fala dos 18? Porque julga-se legal
partir de uma idade, nós conseguimos fazer escolhas conscientes. Nós conseguimos escolher o que a gente quer da vida. Eu dizia para os meus alunos semana passada, quando dava uma aula de gestão de pessoas, não são as pessoas que vão dizer quem a gente é. Eu digo quem é a pessoa. E a gente vai a culpa dos outros. Não é? Ah, tipo, mas eu vi uma dificuldade, meu pai é alcoólatra, minha mãe é não sei o quê, então eu sou bandido por conta disso. Não é? Pessoal, não é o contexto que diz. Nós temos pessoas que foram miseráveis, passaram fome e hoje são grandes empreendedores. Do mesmo jeito que nós temos pessoas que nasceram no berço de ouro e hoje não tem nada. Então não é o contexto, é a gente. Vamos começar a pensar, a partir de agora, que nós somos responsáveis por aquilo que a gente escolhe. É como se fosse aquela imagem ali, ó, várias portas, e a gente escolhesse entrar em uma outra. É como se o sonho da gente estivesse em alguma das portas. Mas aí você pode pensar comigo, Diego, eu tenho medo. Nós já falamos sobre o medo. Diego, mas vai dar errado. Nós falamos ali da autocrítica. Diego, mas aquilo lá, ó, pode ser que os outros falem, pode ser que meus amigos não achem bom. Aí eu falo dos vampiros. Existem várias possibilidades, mas nós temos que arriscar. Nós temos que escolher. E a partir dessas escolhas, quero que vocês vejam uma coisa. Já pensou que você vai chegar na frente? Será que vai gostar do resultado da vida que planejou? Será que vai ficar feliz com o que conquistou? A vida é feita de escolhas, e elas podem determinar como vai ser o seu poder. Por isso, é tão importante pensar em tudo o que faz. Um caminho errado pode levar você ao destino escuro, e muitas vezes sem volta. E nessa caminhada, cada escolha importa. É preciso saber escolher a profissão certa, os amigos certos. É preciso saber quem serão os seus mestres, os seus mentores e, claro, quem vai dividir a vida com você o tempo todo. Alguma vez você já traçou os seus objetivos, as suas metas, os seus sonhos? Esteja preparado para o acerto final com você mesmo. Esteja pronto para se olhar no espelho e dizer: eu venci. Caso contrário, terá que se contentar com o futuro e o destino escolhido para você. Não se deixe levar pela sorte ou pela simples intuição do que pode dar certo. Faça dar certo. Não deixe que as suas escolhas coloquem pontos onde deveriam ter apenas vírgulas. Ninguém pode comprar mais de seus segundos mesmo. É você o grande chefe da sua vida, do seu futuro. Portanto, é quem sabe quando deve melhorar ou fazer um upgrade. Se tem dúvida também sobre isso, a preguiça, a má vontade, dos erros. Se valorize, se elogie, se critique. Faça isso. O alguém irá fazer por você. A sua imagem amanhã é o que você fez ontem. E lembre-se, cada rua criada ao longo da sua vida pode significar uma conquista ou uma derrota. Mas isso só você pode escolher. Pessoal, terminou? Não, é apenas por isso. Que a gente possa sair aqui com a intenção que eu disse para vocês logo no início. Pensando com uma ideia do que é o seu sonho. Você sai daqui, pelo menos,
querendo descobrir quais são os seus objetivos. Muito obrigado por essa oportunidade, tá? Quero agradecer a presença que eu tenho com vocês. Eu desejo para vocês, muito sucesso. Muito obrigado.